Canal A Busca mais uma vez, Deus abençoe você e sua família. Nesse instante eu vou responder a pergunta da Vanilde. Obrigado, Vanilde, por acompanhar o canal A Busca. Ela deixou uma pergunta com base em Atos capítulo 19, verso 6. Para chegarmos no verso 6 de Atos 19, eu preciso estudar os versos de 1 a 5, para que fique claro o contexto. Então, nesse vídeo, nós vamos fazer um estudo sobre os 5 primeiros versos de Atos capítulo 19. E num vídeo posterior, quero deixar mais ampla a explicação desse verso 6. Mas nesse momento eu vou ler o verso 6, que é a principal dúvida da Vanilde. Vai aparecer na tela, leia comigo. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Esse é o verso 6. Então, repito, nós vamos estudar os versos de 1 a 5 nesse momento, e num vídeo posterior eu vou fazer a explicação do verso 6, utilizando-me de outros textos do Novo Testamento, já que se trata de um dos dons do Espírito Santo derramado sobre a igreja primitiva a partir de Atos capítulo 2. A busca começa nesse momento. Muito bem, a partir do verso 1, então, do capítulo 19 de Atos, nós lemos assim. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Só até aqui por enquanto. Então, Paulo chega na região de Éfeso e ele encontra ali, o texto diz, alguns discípulos. Os estudiosos dizem que só eram caracterizados discípulos aqueles que já conheciam Jesus Cristo e já eram seguidores de Jesus Cristo. Não seguidores de João Batista, seguidores de Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto. Os estudiosos, repito, afirmam que caracterizavam discípulos somente aqueles que já tinham conhecimento de Jesus Cristo e o seguiam. Não caracterizam pessoas que seguiam João Batista. Então Paulo encontra essas pessoas e diz o texto que Paulo faz a elas uma pergunta: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ou seja, a crença aqui é o aspecto fundamental da pergunta de Paulo. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Qual foi a resposta deles, que já lemos? Nem ouvimos falar que existe Espírito Santo, eles disseram. Em outras palavras, eles estão dizendo: o que é Espírito Santo? Nós nunca ouvimos falar, não sabemos o que é isso. Então o texto continua. Verso 3. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Só até aqui por enquanto. Então, entendemos que Paulo fez uma pergunta no versinho 2 e depois, no versinho 3, ele faz uma outra pergunta. Então, são duas perguntas que, na verdade, dizem a mesma coisa. Na verdade, são duas perguntas que fazem, ou que o objetivo fazer, captar uma mesma informação. Recebestes o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram, não. Então Paulo refaz a mesma pergunta de forma diferente. Vocês foram batizados em quê então? Então, de início já estamos entendendo que crença e batismo andam juntas. Paulo pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando crestes? Em outras palavras, Paulo está dizendo: quando vocês foram batizados, vocês receberam o Espírito Santo? Aqui eu já faço uma aplicação mesmo no meio do meu estudo. Se eu estou pregando para alguém que diz crer na Bíblia, crer em Jesus Cristo, crer na salvação gratuita, conforme a Bíblia diz, mas não tomou uma decisão de ser batizado, como a Bíblia diz, por imersão, talvez a sua crença não seja a crença bíblica. Pois crença e batismo andam juntos. Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Paulo pergunta. E logo depois ele faz a mesma pergunta: vocês foram batizados em que então? Entendemos que crença e batismo andam juntos. Qual foi a resposta desses discípulos? Fomos batizados no batismo de João. O original não caracteriza que João foi quem fez o batismo dessas pessoas. Mas o texto caracteriza que essas pessoas que tinham sido batizadas no conhecimento que João Batista havia transmitido.
como disse no início, não caracteriza essas pessoas como seguidoras de João Batista. Mas elas já eram seguidoras de Jesus Cristo, mas com um conhecimento limitado que João Batista transmitira a elas. Obviamente, essas pessoas tinham conhecimento de João Batista e da pregação de João Batista, referindo-se a Jesus Cristo. O foco da pregação de João Batista era Jesus Cristo. E, possivelmente, essas pessoas não mais estavam em Jerusalém, não mais estavam naquele ambiente judaico quando, por ocasião da descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Por isso, eles não sabiam, não conheciam esse princípio, essa doutrina do Espírito Santo e o que ocorrera naquela ocasião. Qual foi a atitude de Paulo, então, mediante essa circunstância? Leia comigo o verso 4. Disse-lhes Pedro: João realizou o batismo de arrependimento. Disse-lhe Paulo, aliás. João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Então, Paulo aqui está explicando, olha, o batismo de João era de arrependimento, mas precisaria dar um passo além, vocês precisariam ter um conhecimento mais amplo, porque Jesus já veio e mais, o Espírito Santo já foi também derramado. Então, depois dessa explicação de Paulo, o que acontece? Verso 5. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Pergunto, eles já tinham sido batizados? Sim, eles já tinham sido batizados. Quando Paulo fez a pergunta a eles, eles disseram no batismo de João. Eles já tinham sido batizados. Eles já eram batizados por imersão, que esse era o batismo de João Batista e, consequentemente, de Jesus Cristo e, consequentemente, do cristianismo verdadeiro. Batismo por imersão. Se eles já tinham sido batizados, por que o verso 5 está afirmando que Paulo os batizou? Não existe na Bíblia a palavra rebatismo, mas aqui, nesse contexto, nesses 5 primeiros versos de Atos capítulo 19, encontramos o endosso para o que chamamos hoje de rebatismo, ou batizar uma pessoa mais do que uma vez. Paulo, no verso 5, o texto é claro, Paulo, no verso 5, batizou essas pessoas. E o texto diz, no verso 7, que era ao todo uns 12 homens. Paulo batizou esses 12 homens pela segunda vez. Qual é o princípio, então, desse rebatismo? Qual é o princípio, então, de batizar a pessoa uma segunda vez? O princípio aqui encontrado é que, se a pessoa não tem um conhecimento pleno das doutrinas bíblicas, dos princípios bíblicos, se ela já vivia um cristianismo sem essa clareza de princípios doutrinários, e quando ela passa a ter essa clareza, quando ela passa a ter esse conhecimento mais amplo desses princípios doutrinários, por esse princípio bíblico entendemos que essa pessoa pode, eu não estou usando a expressão deve, essa pessoa pode passar por aquilo que chamamos de rebatismo. Vou explicar de novo, talvez de forma um pouco diferente. Uma pessoa é cristã, de alguma denominação cristã, mas conhece a Bíblia, conhece o cristianismo, conhece os princípios e as doutrinas cristãs de forma muito limitada. Num dado momento de sua vida, por alguma eventualidade, talvez por algum amigo, talvez por algum parente, ou por passar a ser de uma outra denominação cristã, ela passa então a ter um conhecimento mais amplo do cristianismo, mais amplo das doutrinas e dos princípios cristãos. Então ela se choca com aquilo dizendo, puxa, como é que eu não sabia dessas coisas antes? Se o Espírito Santo tocar dessa pessoa, incentivando-a a passar por um batismo, mesmo ela já tendo sido batizada por imersão. Se o Espírito Santo tocar nessa pessoa para que ela passe novamente por um batismo, ela pode passar. O princípio bíblico deixa claro com base em Atos capítulo 19. Mas por que não podemos estabelecer uma obrigatoriedade? Por quê? Porque eu vou deixar aí como lição de casa, nos últimos versos do capítulo anterior, ou seja, capítulo 18 de Atos, nós temos a história de Apolo. E a história de Apolo é bem similar a esses 12 homens dos primeiros versos de Atos 19. Apolo era conhecedor do caminho, diz o texto lá, vou deixar para que você leia. Apolo era conhecedor do caminho, e o texto diz, finalzinho do capítulo 18 de Atos, o texto lá também diz que ele só tinha esse conhecimento que essas pessoas tinham, ou seja, o conhecimento do batismo de João, conhecimento de Jesus Cristo através de João. E lá
não foi exigido de Apolo um segundo batismo, vamos usar essa expressão. Por isso, não pode haver uma obrigatoriedade para que a pessoa seja obrigada ou coagida a passar por esse rebatismo, embora não exista essa palavra aqui. Mas podemos então incentivar tais pessoas a passar por esse rebatismo com base em Atos capítulo 19. Mas, acima de tudo, é o Espírito Santo quem vai tocar nessa pessoa, porque é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem vai fazer com que essa pessoa entenda se ela realmente deve ou não passar por esse rebatismo. Você não encontra no Novo Testamento nenhum discípulo forçando ninguém a ser batizado. Até porque o batismo é símbolo de algo interno que aconteceu na pessoa, individualmente. Então, se essa transformação ocorreu de fato, o Espírito Santo vai fazer com que tais pessoas tomem a decisão pelo batismo ou pelo rebatismo. O que nós, como cristãos, podemos fazer é simplesmente incentivar, primeiramente, na verdade, primariamente, trazer informações para tais pessoas, para que elas, mediante essas informações, possam então tomar essa decisão ou não. E mediante a necessidade de um rebatismo, nós podemos apenas incentivar, mas a decisão é do indivíduo. Mas agora você entendeu o contexto. O verso 6, que é o texto mais importante para a Vanilde, que ela gostaria de compreender, diz assim: E, depois que Paulo batizou essas pessoas, e, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Por que eu quero deixar a explicação desse texto para um outro vídeo? Porque nós precisamos entender essa expressão, veio sobre eles o Espírito Santo. Nós precisamos compreender essa expressão num contexto de batismo, porque Jesus, quando recebeu o Espírito Santo no momento em que estava sendo batizado. Aqui parece que há um período, óbvio, bem pequeno, mas primeiro eles foram batizados, e só depois que Paulo impõe sobre eles as mãos é que o Espírito Santo vem. Ou seja, há um momento do batismo e um outro momento para receber o Espírito Santo. E há outros contextos no Novo Testamento que isso é realmente possível, isso realmente acontece, e por isso eu vou deixar para um outro momento a explicação desse texto. Precisamos também compreender o porquê, quando eles receberam o Espírito Santo, eles falavam em outras línguas, falavam em línguas, para usar a expressão aqui específica do texto. O que seriam essas línguas? Eu preciso de tempo para explicar isso. E ainda a Bíblia diz que, como se não bastasse eles falarem outras línguas por ocasião do recebimento do Espírito Santo, eles também profetizavam. O que significa esse verbo? Precisamos compreender essas coisas. Portanto, finalizo aqui essa explicação parcial da dúvida da Vanilde, e num outro vídeo, talvez até nos 2 ou 3 vídeos, eu possa responder esse verso 6 mais detalhadamente, e com certeza terá grandes benefícios para todos nós. Deus abençoe você, canal A Busca. Mais uma vez apelo para que você se inscreva no canal, se não fez. Deixe os seus comentários, deixe a sua dúvida, deixe o seu texto que você gostaria que estudássemos aqui. Deus abençoe você, canal A Busca.